Graças a paz, irmãos e irmãs, mais uma vez nós estamos juntos aqui. Espero que vocês estejam todos bem. Mais uma gravação, uma mensagem, né, a gente compartilhar no domingo pela manhã, agora domingo pela manhã. E o meu desejo é que vocês estejam todos bem. A gente tem compartilhado a live durante a semana. A gente espera que durante essa semana que vai entrar agora, nós estejamos também com pequenos minutos devocionais toda manhã com vocês. E a gente está preparando essa programação, essa surpresa. E a gente espera que seja bênção e que tudo aquilo que a gente tem feito de alguma forma possa estar contribuindo para que você possa estar sendo abençoado aí na sua casa, com a sua família. E eu queria nessa manhã compartilhar uma palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, verso 19, dizendo o seguinte: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram. E vendo o Senhor, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Esses dias têm sido dias difíceis. Acredito que você esteja com saudade da igreja, de estar congregando, de estar junto com os irmãos, com as irmãs. Tudo isso faz muita falta. E é exatamente nesse tempo que a gente percebe o quanto nós deixamos de valorizar as coisas. Às vezes até reclamamos de coisas que nós fazemos corriqueiramente, continuamente, né? Uma dessas coisas é estar junto dos irmãos na igreja, cultuando ao Senhor, celebrando ao Senhor, estar junto dos irmãos. E como num período como esse a gente começa a valorizar coisas que nós lidamos com elas habitualmente, cotidianamente ou semanalmente, se torna uma coisa recorrente, natural. Nós nos habituamos com isso, né? E muitas vezes nós desprezamos pelo fato de nós termos a nossa própria mão sempre que nós desejarmos. Então a igreja sempre esteve aberta, nunca fomos proibidos de estar cultuando ao Senhor, mas chega a ser um tempo como esse, né? E aí a gente pode ver, quando a gente ouve falar a respeito da igreja na China, a igreja subterrânea, a igreja que é perseguida, ou então o tempo da igreja nos países onde a cortina foi, onde outrora foi a cortina de ferro, países comunistas que perseguem o cristianismo, o cristão, a igreja evangélica. E parece que sentimos um pouco disso, não tanto quanto, né? A gente sabe o que acontece. Eu tive alguns anos atrás eu tive em Cuba e sei exatamente o que é ser uma igreja perseguida. Me causou um espanto assim enorme quando pessoas elas caminham quilômetros para chegar no culto às 19 horas, começam a caminhar logo de tarde por volta das 4 horas. São campesinos que vão a uma igreja que funciona na casa de um irmão, e ali eles se reúnem para celebrar o Senhor, e ficam 3, 4 horas de culto, e vão chegar em casa tarde da noite, caminham 3, 4 horas, felizes, cantando, louvando ao Senhor, muitas vezes em picadas no meio do mato, porque eles valorizam, né? É algo extremamente importante para eles, num país onde o Evangelho é perseguido, onde não se pode ter um templo como o que nós temos, né? Com todo conforto, onde não existe nenhum tipo de problema. Por isso, a gente chega a um tempo como esse, e esse tempo serve para nos mostrar isso, né? Que muitas vezes possuímos coisas que nós não damos valor, coisas que elas se tornam corriqueiras para nós, e acabamos por banalizar
coisas que são fundamentais e extremamente importantes para nós. Então, às vezes a gente pensa, poxa, eu estou cansado disso, eu estou cansado daquilo outro, né? Então eu quero dizer para você uma coisa: o que cansa é o pecado, né? Isso de fato cansa. E todos nós, quando nós lembrávamos da vida passada, né? Quando nós estávamos sujeitos a toda sorte de pecado, a gente sabe que procuramos muitas coisas para fazer porque nunca estávamos satisfeitos, né? Nunca estávamos satisfeitos com aquilo que fazíamos, sempre tinha que ter algum tipo de prazer que nos saciasse, né? Parece que existe essa insaciabilidade dentro de nós quando nós não temos Cristo Jesus dentro da nossa vida, na nossa vida. Então, o que não cansa é fazer aquilo que Deus chamou para fazer. E aquilo que Deus nos chamou para fazer é ser aquilo que deveríamos ser, mas muitas vezes não somos. E esse tempo serve para mostrar exatamente isso. Por quê? É possível, né? Preste atenção no que eu vou dizer, é possível a gente funcionar, mas não fluir. Esse rio de Deus não flui, a gente funciona, bota lá no automático, mas essa vida de Deus não flui, né? É possível fazer sem crer, é possível realizar as coisas sem crer, né? O ensino de uma pessoa que ressuscitou, a gente não vai encontrar em cartilha, né? Não é em questões doutrinárias, teológicas da igreja, ou então a gente vai encontrar isso em apostilas ou livros. Não que eu negue isso, muito pelo contrário, essas coisas são excelentes, são muito boas, mas a vida que flui, né, essa vida abundante de Deus que flui em nós, através de nós, ela é arrebatadora. Então, parece que muitas vezes as nossas carências emocionais, né, e às vezes até no meio pastoral mesmo, de líderes da igreja, parece que essa vida de Deus ela não flui com abundância. O que tem acontecido conosco? O que está havendo conosco? Então, quando Deus diz assim, achei Davi, não é porque não sabia onde Davi estava, mas porque queria estabelecer um modelo. Achei a Davi, achei alguém, né? Será que nesses tempos que nós estamos vivendo, tempos de confinamento, tempos onde nós não podemos abrir a igreja, tempo onde nós não podemos fazer os nossos cultos ao Senhor, adorar ao Senhor, não são tempos de reflexão, esses tempos que nós estamos em casa, né? Tempos que eles de confinamento, mas de um confinamento obrigatório, né? Temos que ficar, né? Quantas pessoas, quantos irmãos e irmãs estão passando por esse tipo de dificuldade hoje, de estar inquietos com relação ao seu futuro? E agora, como é que vai ser? E o meu trabalho? Hoje já se fala a respeito, nós temos irmãos aqui na igreja que são caminhoneiros, outras profissões, né? Como é que fica? Vai continuar a ter abastecimento? Vai continuar a ter emprego? Né? Como é que vai ser para eu me sustentar? Então, tudo isso tem a ver com aquilo que a gente está colocando aqui nesse texto, né? Quando Jesus chega e ele diz, paz seja convosco, eles estavam reunidos porque eles estavam com medo, estavam confinados ali porque estavam com medo do que poderia estar acontecendo com eles. E Jesus, ele quebra, entra é algo inexplicável, quando ele entra num lugar que é inacessível, né? Entra num lugar onde eles estavam confinados, as portas estavam trancadas, se pôs no meio deles, não se pôs do lado deles, né? Jesus se apresenta no meio deles e diz, paz seja convosco. Eu queria declarar para você, né, que paz seja sobre a sua casa, paz seja sobre a sua vida, paz seja sobre você, meu irmão, minha irmã, porque em tempos de tribulação o Senhor é socorro bem presente, Ele está na nossa vida, está na vida, bem presente na vida de todos aqueles que creem.
Então, quando Jesus fala assim, achou, pronto, acabou, não, na realidade começou, está começando agora. Se Deus acha, e essa é a questão de muitos ministérios, que eles são encontrados pelo Senhor, porque se entra em cavernas, porque se paga um preço, né, chora-se sangue, né, as dificuldades, o sofrimento, as dores, os lamentos, né, por alguma circunstância difícil que a gente passa, e momentos como esse de incertezas a respeito do futuro, aonde nós nos encontramos em toda essa caminhada? Será que nós nos acostumamos a ir ao templo? Será que nós acostumamos com toda essa liberdade que nós temos de ir ao culto e não ser o culto, né, de irmos ao templo e não sermos o templo, né? Essa dificuldade muitas vezes que nós temos de entender que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, quando Deus encontra, né, não acabou, né, começa a ser um processo. E Deus encontra muitos ministérios, muitas pessoas, muitos homens e mulheres ungidas do Senhor, que marcaram a história, que se tornaram referências para nós, porque foi encontrado pelo Senhor, buscar-me-eis e me encontrareis quando buscardes de todo o vosso coração, né? Eu me farei achado de vós quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, a formação, a nossa formação, ela sempre se dá no processo. Com relação ao ser humano, tudo se dá no processo. Nada acontece num estalar de dedos, nada acontece da noite para o dia. É tudo um processo. E o tempo que nós estamos vivendo faz parte desse processo. De um processo onde Deus, Ele nos desperta, né? Então, qual é o legado que nós vamos deixar para essas próximas gerações, essa geração que nunca foi tão, eu diria, difícil fazer uma abordagem de uma geração que está vindo, uma geração que é até chamada de geração alfa, né? Geração X, Y, Z, já é a geração alfa, são os nativos virtuais, né? Nunca se foi tão difícil criar filhos, principalmente na adolescência. Eu mesmo tenho sido desafiado na minha paternidade de criar um filho adolescente, né? Então, pais desencorajados têm filhos que são desabilitados, né? Então, quando você não entende o que está nascendo, você acaba matando aquilo que está nascendo, né? Vocês lembram de Faraó? Né? Ele não queria que aquilo que supostamente traria algum temor, alguma oposição a ele, nem estivesse nascendo. E ele decreta, né, a morte de todos os primogênitos. Isso aconteceu na época de Herodes também, né, quando os reis magos anunciaram e Herodes vamos matar todos os primogênitos, né? Dois casos paralelos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento, de que eu não tenho dúvida de que algo novo está nascendo, algo novo está sendo gerado nesses dias. Esse despertamento que Deus está provocando na nossa vida, na vida da igreja, não a nível local, nem a nível nacional, mas a nível mundial, um despertamento para a igreja. Vocês sabem que na igreja do David Wilkerson, na Times Square, lá nos Estados Unidos, logo após aonde houve aqui o 11 de setembro e aquela tragédia daqueles aviões, aqueles dois prédios, né, desmoronando, né, o World Trade Center, a igreja nas semanas seguintes, a igreja da Times Square, ela ficava abarrotada, já era abarrotada, ela não tinha como abrigar tanta gente correu para a igreja, né, e não duvido que nesses dias também muitos estão se questionando a respeito da sua fé, inclusive cristãos, que já se acostumaram a ir à igreja, né? Acostumaram a ir ao templo, acostumaram a ir ao tabernáculo de Deus,
e passa um tempo sem isso, eu falo assim, como isso era importante para mim, porque está me fazendo falta. Então a mudança, ela se dá na falta, a mudança se dá na escassez. Não há como nós ficarmos parados diante de toda essa tragédia que atingem milhões, porque não bilhões de pessoas, né? Quase mais de 6 bilhões de pessoas no mundo, caminhando para 7 bilhões de habitantes nesse planeta. Então, se a gente não entende, se a gente não tem o discernimento sobre o que está passando, o que está acontecendo, se a gente não faz a leitura correta, como que nós vamos chegar a entender essa revelação de Deus? Ah, pastor, o senhor está dizendo que isso é uma revelação de Deus, esses tempos de opróbrio? Sim, eu estou dizendo que é uma manifestação da graça de Deus, um despertamento que está vindo sobre toda a população mundial. O que a gente faz com isso? A gente vai deixar passar, como muitas vezes já aconteceram outras tragédias, né? Vieram outras pragas, outras pestes, já aconteceu isso várias vezes, inúmeras vezes na história da humanidade, e agora mais uma vez acontece com toda a tecnologia, com todo o conhecimento que a gente tem, um vírusinho. Já falei isso com vocês e torno a repetir, algo imperceptível, invisível, ele está tomando conta da vida das pessoas, se assenhorando do coração das pessoas, da alma das pessoas e colocando o temor. Não tema, meu irmão, minha irmã, não tema, você é filho de Deus, você é filho de Deus, exercita a tua fé nessa hora. Se a gente não tem esse discernimento, se a gente não sabe quem é, se a gente não sabe a que veio, né, como, né, nós vamos mostrar ao mundo, nós vamos revelar ao mundo de fato quem Deus é. O Evangelho não pode ser algo que a gente se aproprie disso como se fosse uma coisa e usar como se fosse um amuleto, né, para nos proteger. O Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos prospera, mas o Senhor também, né, Ele faz com que a gente esteja desperto, que a gente não esteja tantas vezes, Ele tira o nosso chão, né, para a gente poder despertar qual tipo de crente nós estamos sendo, qual tipo de cristão nós temos, de cristianismo que a gente tem vivido. Então, aqui Jesus teve que voltar para realinhar, né, o destino daqueles apóstolos que andaram com ele durante algo em torno de 3 anos e meio, e de repente Jesus falta 3 dias, ele estava tudo apavorado, tudo com medo. Então como que vai ser? Então são essas semanas que estão vindo pela frente, já passamos por uma, vamos para outra, né? A gente não sabe, sempre as projeções, os profetas do Apocalipse, né, os profetas do agouro, dizendo, não, eu não vou abrir a minha boca, eu estou consciente da realidade que nós estamos vivendo, mas eu estou consciente muito mais da outra realidade, que é muito maior, que é a realidade espiritual, da qual nós professamos que somos crentes, que somos cristãos, que nós somos seguidores de Cristo, que nós somos seguidores da palavra, da promessa de Deus que está sobre a nossa vida. Faça uso disso, né? Se apropria da palavra, exercite agora a sua fé, porque nenhuma mudança se dá fora da falta. É na falta, é na escassez, é na adversidade, é na dor, é no sofrimento que se obtém algum tipo de mudança. Não há mudança na abundância. Na abundância, na realidade, o que tem na abundância você fracassa na abundância. Você fracassa no sucesso. Porque na falta, o que tem ali é graça de Deus, porque tu já caiu, já está ali precisando de socorro, então o que você vai ter ali é graça de Deus. Então esse, mais do que nunca, é um tempo de arrependimento, é tempo de arrependimento, a gente se arrepender. Ah, pastor, mas eu tenho ido à igreja, eu tenho procurado ser fiel, eu tenho meu ministério, eu trabalho na igreja, dou meu dízimo, eu procuro ser ofertante, oferto com missões. Sim, meu irmão, sim, mas é possível você fazer sem ser, é possível você funcionar sem fluir, é possível. Tem muita gente na igreja assim, fazendo as coisas, mas não crendo de fato. Faz às vezes porque ligou no automático, faz às vezes porque vem de berço, faz porque a família está na igreja, faz porque foi acostumado a fazer, faz porque até de uma certa forma entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que não há possibilidade de viver sem Cristo,
que Ele dá uma paz que excede todo o entendimento que o mundo não tem para oferecer. Mas viver essa vida, fluir nessa vida, é praticando, é exercitando. Não é simplesmente nós estarmos indo à igreja e sendo religiosos, é mais do que isso, é muito mais do que isso, né? Então Jesus, ele teve que voltar para realinhar e disse assim: paz seja convosco, que a paz de Cristo esteja na sua casa, que a paz do Senhor Jesus esteja com você aí o tempo todo, meu irmão, minha irmã. Não duvide disso, o Senhor está contigo, o Senhor está na tua casa, o Senhor está na tua vida. Basta que você se arrependa e creia e confesse: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Enquanto eu coloquei a confiança nisso, naquilo outro, quem sabe não é para você rever uma série de conceitos ou uma série de posições que você vinha tomando na sua vida. Talvez você vinha no seu cotidiano: vai ser isso, isso, isso e isso. Talvez, quem sabe, não é para mudar uma postura que você tem de estar com seus lábios, às vezes murmurando, né, e quando você poderia estar louvando ao Senhor por tudo aquilo. Encontre algo para você agradecer. Você vai encontrar muitas coisas. Quando você começar a ter um coração agradecido, a gratidão é uma bênção, porque quando nós exercitamos a gratidão, quando nós buscamos motivos para nós exercermos a gratidão, nós nos tornamos pessoas muito melhores, nós nos tornamos pessoas mais compassivas, nós nos tornamos mais conscientes a respeito da nossa miséria, nós nos tornamos mais despertos com relação à graça de Deus que está sobre a nossa vida. Então, o que Jesus fez? A primeira coisa que ele fez, olha só, aqui ó, e Jesus mostrou a sua mão, botou o lado e mostrou a sua mão, e estava ali a marca, porque se tem uma coisa que não foi tirada depois, foi a marca, né? Porque e precisa se mostrar as marcas, né? Não precisa se mostrar diploma. Tem gente que tem diploma de doutor disso, de teologia, que doutor faz questão de apresentar o título. Jesus não apresentou título nenhum, né? Já não tinha um título de Salvador, né, de Rei dos Reis, mas tinha ali, né, uma marca, a marca da sua crucificação, as cicatrizes, né? Então, diploma sinaliza que você aprendeu, mas as marcas sinalizam que você venceu. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Você é uma vencedora em Cristo Jesus. E quando Jesus se apresenta, ele diz isso: não temas, Pai seja convosco, eu vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias. O Senhor está conosco nesses dias. Não duvide disso, creia, exercite a sua fé. Ainda que você esteja com medo, ainda que você esteja com portas trancadas, ainda que você não esteja saindo, ainda que você tenha algum temor a respeito do seu futuro, não importa a sua profissão, não importa o que está acontecendo, eu não tenho dúvidas que tudo é possível àquele que crê. Se você confia na palavra, né? Ainda que você esteja fechado aí, fechada com o seu coraçãozinho, o Senhor está entrando. Ele entra, ainda que esteja trancado, ainda que ele diz: paz seja convosco. Eu quero profetizar isso na sua vida, que paz seja sobre a sua vida, que a paz reine sobre a sua vida, que a paz reine sobre a sua casa, a sua família, que nesses tempos de escassez, nesse tempo de luta, nesse tempo de incerteza, o Senhor possa derramar sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, a paz que só Ele tem para dar. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar, fecha os seus olhos nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa hora colocar o teu povo diante do Senhor, o teu povo que me assiste, né, aonde essa gravação alcançar, a todo aquele que me assiste, que me ouve, que me escuta, ó Deus, de alguma forma eu possa, apesar de todas as minhas limitações, abrir a minha boca e ser boca profética, ser a tua boca, Senhor, com toda a ousadia, Senhor, mas também com todo o temor, me aproximando do teu altar, ó Deus, crendo que tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus da paz. Que a tua paz, ó Deus, possa invadir as casas, ó Deus, não vírus. Que a tua paz, Senhor, possa
entrar no coração das pessoas, não vírus, Senhor, nenhum tipo de vírus, nenhum tipo de praga, mas a tua paz, que excede todo entendimento, possa aquietar, acalmar, ó Deus, os coraçõezinhos, e que o Senhor liberte, ó Deus, toda alma que está inquieta de todo cativeiro nessa hora, e que a tua palavra, Senhor, o Senhor se coloque no meio, ó Deus, que o Senhor seja visível, ó Deus, que o teu cuidado, né, esteja ali amparando, e que o seu shalom, a tua paz, ó Deus, possa estar sobre as nossas vidas, a vida de todos aqueles que creem em Ti e que esperam verdadeiramente no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Então, irmãos, graça e paz, né, nós vamos continuar por aqui. Mais tarde nós teremos uma outra palavra, né? Fique atento aí, às 19 horas, nós vamos estar aqui juntinhos, né? E durante esse tempo difícil nós vamos estar fazendo também as lives durante a semana, às 19 horas, e uma pequena gravação, uma pequena devocional todas as manhãs para estarmos juntos e compartilhando a nossa fé. Amém? Deus te abençoe, beijo no seu coração. Amém. Deus te abençoe, meu.